Fala pessoal, de volta com as 10 ações mais procuradas na internet. Eu sou Eduardo Marsbanian e vou contar para você tudo o que está acontecendo com elas. Se você quer análise de alguma ação que não está entre as 10 mais, deixa aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo especial chamado On Demand. E também não deixe de conhecer o Monitor Investimentos. Se você está em busca de novas alternativas de investimentos, diversificação de carteira, venha conversar com a gente. Acesse o site e marque um horário. E não vai esquecer de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho que eu volto depois da vinheta. Vamos começar hoje com a OION, código OIBR3, continua aí em primeiro lugar entre as mais procuradas. Na sexta-feira passada, só para relembrar, teve uma forte alta, seguida de um volume também bem significativo, acima da média dos últimos 21 períodos. Parece que nós estamos chegando no fim da tendência de baixa. Parece. Ainda não dá para confirmar, mas já existem alguns indícios. O papel deixou um fundo aqui, outro fundo aqui, então nós já estamos mais da metade aqui na formação de um W ou um fundo duplo, que vai ser confirmado se superar 171. E 171 não, 168, mas logo em seguida já tem 171, que é a média móvel de 200 períodos. Então pode exercer dificuldade aqui nessa região. Passando de 171, pode subir até 1,80. Aqui no 1,80 também não é descartado possibilidade de alguma realização. É uma região que já foi testada aqui 2 vezes. Então pode recuar um pouco para ganhar novo impulso para ir sim em direção a 207. Tá certo? Vamos acompanhar para ver como que o papel desenvolve. Tá certo? Do lado da baixa ainda existe uma possibilidade da ação voltar a cair, devolver a alta da sexta-feira, tá? Porque o papel ainda está indefinido no curto prazo. Passando daqui da região de 163, mais ou menos, passando de 168, aí sim entra em tendência de alta. Tá bom? Vamos acompanhar aí os próximos dias para ver. Eu não compraria ainda porque ainda existe essa possibilidade de realizar, de devolver o ganho da sexta-feira passada. Em todo caso, suportes estão aqui em 1,50 e 1,49. Se perder 1,49, próxima parada é 1,36. Tá bom? E agora, no segundo lugar, temos a Petrobras PN, código PETR4. A ação ela está indefinida no curto prazo, mas ainda com um viés de alta, ou seja, ainda tem uma chance de voltar a subir, tá? De retomar a tendência de alta. Por outro lado, ela vai encontrar algumas resistências aqui no meio do caminho. Tem uma região de resistências entre 29,79 e 29,91. Logo depois tem outra no 37,3 e por último no objetivo 31,33. Se a gente pegar e fizer uma compra, considerando o preço de fechamento do último pregão, a gente tem até a primeira resistência 3,20 mais ou menos de potencial de ganho, até a segunda 3,60, até a terceira 6,40 e até o objetivo 8,53. Do lado da baixa, considerando esse mesmo preço de entrada, a gente tem um primeiro suporte. Vamos considerar aqui o 28,59. Tem mais ou menos um potencial de perda de 1,50. Mas se perder esse suporte aqui do 28,59, que é a média móvel de 200 períodos, a ação ainda tem chance de recuperar. Então eu não deixaria o stop aqui. Aqui o risco é de você ser estopado e o papel voltar para cima. Abaixo de 27,64, as chances já diminuem bastante. Só que o potencial de perda é de 5%. Tá bom? Potencial de perda de 5% para cima. Para você ganhar 5%, você tem que chegar aí quase em 30 e 40 mais ou menos. Você tem que romper duas resistências.
Então tem uma certa dificuldade no meio do caminho. Tá? Além disso, tem um sinal que ainda não foi confirmado, mas já tem aqui um topo duplo, certo? Então existe ainda o risco do, se o papel perder aqui 28,59, vamos considerar 28,59, o papel pode continuar caindo, tá certo? Então escolheria outro papel. Existe aí uma certa quantidade de barreiras pela frente que pode dificultar a subida da ação. Continuando, no terceiro lugar temos a Via ON, código VVAR3. A via continua indefinida no curto prazo. Está dando uma descansada, está fazendo aqui um movimento levemente lateral. Está indefinida no curto prazo. Para quem está pensando em comprar a via, precisa ter em mente o seguinte: os suportes mais importantes da via estão aqui em 18,48 e 14,15. 14,15, logo acima tem média móvel de 200 períodos, então aqui é uma região de resistências, somado aqui com 14,48, pode encontrar uma defesa. O mais recomendável aqui seria deixar um stop abaixo de 14,15. Se você comprar agora, teria um potencial de perda de mais ou menos uns 9,20%, 9,30%, tá bom? Do lado da alta, para isso daí fazer sentido, a ação precisa alcançar 16,84, daria quase aí 9,35, ok? Tem uma resistência no meio do caminho, 16,21, mas é uma resistência a menos, tá bom? Não é como no caso da Petrobras, que tinham 3 resistências no meio do caminho. Então, se o papel alcançar aqui o 16,84, relação risco-retorno fica simétrica, pelo menos. Mas é um potencial de perda considerável, tá? Deixando aí 9,30, 9,40 de potencial de perda. Se você estiver confortável com esse potencial de perda, eu acho que vale a pena ainda. A ação ela ainda tem viés de alta, está indefinida, mas com viés de alta. Tem chance de voltar para a tendência de alta e ir em direção a 16,84 e 17,13, que é o primeiro objetivo. Tá? Levando em conta aqui essa projeção Fibonacci que a gente fez aqui nesse ponto. Por enquanto, a ação ela já fez aqui um pivô, né? Chegou no micro objetivo em 15,99, está agora descansando um pouco, continua acima do topo anterior. Então, por enquanto aqui eu acho que vale a pena fazer uma compra, desde que você assuma potencial de perda de 9,40%, tá bom? Continuando, vamos agora para Vale ON, código Vale3. Olha, a Vale está em tendência de alta no curto prazo, só que está encontrando uma certa dificuldade aqui, ó, no 113,97. Parece que está formando um triângulo retângulo. Se estiver formando um triângulo retângulo, talvez ainda continue afunilando antes de ganhar força para superar o 13,97 e ir em direção à próxima resistência no 115,73. Depois dessa tem 118,13. Dado essa possibilidade e também o prêmio que você poderia conseguir aqui no curto prazo, se você, por exemplo, se pensasse em comprar agora no fechamento, teria então primeira resistência 113,97, depois 115,73 e aí aqui o 118,13. Daria mais ou menos aí 3,80, tá? Potencial de ganho de 3,80. Tem muita resistência pela frente, então existe chance do papel não conseguir ganhar força para cima. Do lado da baixa tem essa linha de tendência de alta, que pode segurar o papel. Depois tem um suporte no 109,92
e mais abaixo 107,47, que seria o suporte mais importante, ele teria um potencial de perda de 5,24, tá bom? Então, um potencial de perda de 5,24 contra um potencial de ganho de 3,78, depois de ter superado duas resistências e ter alcançado o topo. Eu também acho um pouco arriscado no momento. Além disso, se estiver formando um triângulo retângulo, ainda existe a chance de continuar afunilando aqui. Tá? Como o papel não consegue passar, já faz um tempo, também seria uma sinalização aí para, por enquanto, só acompanhar a Vale, tá? Não entraria nela agora não, apesar de estar em tendência de alta. Vamos lá agora para o Banco do Brasil, ON, código BBAS3. A ação continua em tendência de baixa no curto prazo e encontra defesa aqui nesse ponto, 31,52. Deixou um fundo aqui no 31,71, mas 31,52 é a última esperança. 31,52 é o ponto que marca a terceira retração de Fibonacci. Então significa o quê? Que a ação fez esse movimento de alta, desceu até o 31,52, se descer até 31,52, retraiu 61,8% deste movimento de alta. Ok? Se conseguir defender esse ponto e voltar a subir e romper aqui o 36,60, aí nós vamos ter a formação de um pivô de alta e vamos conseguir fazer projeções para cima, tá bom? Mas só depois que passar aqui do 36,60. Por enquanto, temos que observar, se perder 31,52, a ação pode descer em direção a uma próxima defesa aqui no 30,94. 30,94 é uma antiga resistência, foi rompida e se transformou em suporte. Okay? Se perder o 30,94, aumentam as chances da ação continuar descendo e buscar 28,90. 28,90 é a região onde foi aberto um gap, tá certo? Então, vamos acompanhar. 31,52 é a última esperança. Essa daqui é uma esperança de médio prazo, tá? Se segurando em 31,52 e voltando a se recuperar, aí a gente pode voltar a conversar sobre algum posicionamento. Por enquanto, a primeira resistência é 33,56. Se passar dessa, sai da tendência de baixa, mas ainda não temos ainda nenhum ponto aqui de entrada para passar, tá certo? Vamos para a Magazine Luiza. Magazine Luiza ON, código MGLU3. A ação está em tendência de alta no curto prazo, mas é mais um caso de ação que encontra muitas barreiras pela frente. É um caso sério porque essa região aqui, ó, 21,38, ela já está há um bom tempo aqui, ó, testando essa região e não consegue passar. Na sexta-feira conseguiu passar novamente, mas hoje acabou ficando aqui no meio do caminho, tá? Acabou descendo. É a região onde passa a média móvel de 200 períodos, então isso daí também acaba provocando aí um magnetismo que impede o papel de ganhar força para cima. Vai encontrar outra resistência aqui no 21,93 e outra no 22,52. Por enquanto, eu só aguardaria para ver como que ela vai se comportar. Eu acho que só valeria a pena a gente entrar depois do 22,52. Acima de 22,52, ó, você tem esse daqui desse ponto até aqui, nós não temos nenhum ponto aqui de resistência, de barreira tão significativo como nós temos aqui entre 21,38 e 22,52. Então, eu também aguardaria.
tá bom? Vocês estão falando aí, poxa, mas você não recomenda nada, mas não dá adianta eu falar para você, compra agora, tá em tendência de alta, tá com dificuldade de passar aqui de 21,38, já vai ter uma resistência no 21,93, depois no 22,52, não tem condição, tá? Chance de chegar aqui e acabar voltando é grande aqui também, então vamos aguardar para ver como que ela continua, como que ela vai se comportar nos próximos dias. Vamos lá agora com IRB Brasil Resseguros ON, código IRBR3. A ação está em tendência de baixa no curto prazo, mas já vem aí de uma queda prolongada aí, são mais ou menos 7 dias de queda. No último pregão, esse movimento arrefeceu um pouco, tá? Não, acabou encerrando no 0 a 0, respeitou a mínima do pregão anterior, 568, foi a do pregão anterior. Da sexta-feira também foi 568. Então já são 2 dias respeitando a mesma mínima. Pode ser que nós vejamos aí um movimento de correção. Nesse caso, a correção seria um movimento de alta, subida aqui em direção às médias. Se a ação subir do ponto atual até a primeira média, tem mais ou menos um potencial de ganho de 2%. Até a segunda média, potencial de 4%. Deixaria o stop abaixo de 564. 564, só para lembrar, se perder 564, a próxima parada pode ser no 5,33. Tá? 5,33 é a mínima histórica, então o potencial de perda, deixando o stop abaixo de 564, é de mais ou menos 2%. Então, em relação à primeira a correção, indo em direção à primeira média, você teria uma relação risco-retorno simétrica. Você tem um potencial de ganho de 2 e um potencial de perda de 2 também. Para quem gosta de operação de reversão à média, é uma sugestão aqui de operação. Só lembrando que é uma coisa assim de curtíssimo prazo. Não deixe de colocar o stop abaixo de 564. Se você não vai colocar stop abaixo de 564, nem pense em entrar, tá bom? Continuando, vamos agora para a Caixa Seguridade ON, código CXSE3. Olha, a Caixa Seguridade está indefinida no curto prazo, mas o viés é de alta, ou seja, ainda tem chance de retomar tendência de alta no curto prazo. A ação ela encontra uma resistência um suporte importante aqui no 11,57. Se perder o 11,57, aí sim a ação entra em tendência de baixa e as chances dela retomar a tendência de alta diminuem completamente. E ela pode ganhar força para baixo e vir em direção a 10,96. Se você comprar a ação agora, você vai ter, se você comprar aí no preço de fechamento do último pregão e deixar um stop abaixo de 1,57, você teria um potencial de quase 7%, tá? Potencial de perda de 7%. Para cima, o potencial é de 8,80 mais ou menos. É uma relação risco-retorno vantajosa. Tem o seu risco porque a ação está numa descendente, então não deixou fundo ainda, tá? Seria mais confiável comprar na hora que ela deixasse um fundo, ou seja, se aqui esse último candle for a mínima, depois desse candle começar a subir, aí a gente vai ter a formação de um fundo. Só que aí, na medida em que ele deixar esse fundo, o próximo candle já vai ser um pouco mais alto, o potencial de perda vai aumentar e o potencial de ganho diminui. Então aí a questão de você medir o quanto que você está disposto a arriscar agora, tá? Tendo um potencial de perda menor do que o potencial de ganho,
potencial de perda aí de quase 7%, contra um potencial de ganho de quase 9%. Tá? Se você vender aqui no topo, no 13,41. Tá bom? E a próxima é a B3ON, B3SA3, segue em tendência de baixa no curto prazo, realmente não conseguiu se manter acima da linha de tendência de baixa. Vocês viram aqui que realmente não conseguiu, perdeu o primeiro suporte no 16,24 e agora aumentam as chances de descer em direção a 15,50 e 15,25. Tá certo? Do lado da alta, deixou nova resistência aqui no 16,90. Se passar dessa, sai da tendência de baixa no curto prazo e vai encontrar a próxima resistência aqui no 17,21 e logo depois no 17,41. Mas por enquanto realmente a força está para baixo. E agora temos o Banco Bradesco PN, código BBDC4. A ação segue em tendência de baixa no curto prazo, acabou deixando um topo no último pregão, pequeno topo, 25,67. Vai encontrar agora a próxima defesa no 24,91 e logo em seguida no 24,48, 24,48 que era uma resistência que foi rompida e agora vai exercer papel de suporte. Se perder 24,48, aí pode ganhar força para baixo e descer em direção ao suporte aqui no 23,39 e 23,28. Esse último média móvel de 200 períodos que também exerce força de suporte. Do lado da alta, a primeira barreira está aqui no 25,54. Não muda muita coisa se passar dessa barreira. Só vai efetivamente mudar alguma coisa se a ação conseguir passar aqui do 26,85. Tá? Enquanto não passar do 26,85, o viés ainda é de baixa, então a inércia ainda é para baixo. Tá bom? É isso aí. Se você quiser análise de alguma ação que não está entre as 10 mais, deixa no comentário que eu vou fazer um vídeo especial chamado On Demand. E não deixe de conhecer o Monitor Investimentos. Se você está em busca de diversificação da sua carteira, quer conhecer novos tipos de investimentos, vem falar com a gente. Acesse o site e marca um horário, você não vai se arrepender. Vou ficando por aqui e desejo a você ótimos negócios.